O Vasco marcou 21 gols nesse início de temporada. 10 jogadores diferentes balançaram as redes. Só um deles marcou todos os gols de pênalti. Maxi Lopes. É pênalti pro Vasco. Maxi Lopes bateu. Gol! Nas assistências, desses 21 gols, 8 nasceram diretamente de passes entre jogadores. Acho que foi até 9, teve aquele gol do Pikachu no cruzamento do Cáceres, que o árbitro acabou dando como gol contra do zagueiro, do Rezende. Mas, estatisticamente, 8 através de assistências. Nenhuma de Maxi Lopes. Números muito diferentes do que foi o atacante em 2018. E em 2019 tem sido muito mais discreto, não só a participação do Maxi Lopes com gols e assistências, mas dentro das partidas. O que deixa a pergunta: o que aconteceu com o futebol de Maxi Lopes? Com 34 anos de idade, verão carioca, primeiro ano na cidade, primeiro carnaval dele como jogador aqui no Rio de Janeiro. Inúmeros problemas, problema de peso que o Maxi Lopes sempre teve desde o início da carreira, tem problema para manter o peso, e com o Vasco agora aos 34 anos não seria diferente. Tudo isso influencia de alguma maneira no futebol do Maxi Lopes. Mas no ano passado ele já tinha esse problema, chegou com sobrepeso e mesmo assim conseguiu se destacar. O que levanta essa pergunta do que aconteceu com o Maxi Lopes. Ao meu ver, além disso tudo, claro que interfere, tem uma outra questão. O Vasco já não é mais dependente só do Maxi Lopes. Bom, e quando eu falo que o Vasco não é mais tão dependente do Maxi Lopes, claro, isso não quer dizer que ele não seja importante para o time. É claro que é. É o melhor centroavante do time, tecnicamente é possivelmente o melhor jogador da equipe, principalmente na função que ele exerce. Bom, mas aí você pode questionar, pô, Garani, o Vasco continua jogando no 4-2-3-1 com 2 meias abertos pelos lados, um mais centralizado, centroavante, 2 volantes. Bom, é verdade, mas o que mudou no time foi a dinâmica ofensiva da equipe. Mudou a forma como que o Vasco ataca, como o Vasco mantém a sua posse. E muito em razão de 2 jogadores que chegaram agora ao clube em 2019. O volante Lucas Mineiro e o lateral direito Raul Cáceres. Bom, e quando eu digo que o Vasco jogava em função do Maxi Lopes e hoje não joga mais, os números mostram um pouco disso. O Vasco no ano passado fazia a transição entre defesa e ataque praticamente toda com lançamentos direto para o centroavante. O Fernando Miguel, por exemplo, teve a média de 14 lançamentos, o Martin Silva teve essa média também no Brasileiro, de 14 lançamentos por partida. Essa média no Campeonato Carioca caiu para 10 e na Copa do Brasil caiu para 9. Ou seja, o Vasco hoje faz muito menos lançamentos diretos do seu goleiro para o atacante como fazia no ano passado. Isso não só o goleiro. O Erley e o Castan também tinham uma média de 5 lançamentos por partida no Brasileiro e caiu para 4 do Erley e 3 do Castan durante o Campeonato Carioca. O próprio Fernando Miguel tinha uma média de 10 passes, 12 passes na verdade, por rodada no Campeonato Brasileiro e subiu para 20. Ou seja, o Vasco trabalha muito mais com os pés e isso fica nítido quando a gente assiste os jogos. O Vasco consegue trabalhar muito, apesar de não ser um time de posse de bola, um time como o Fluminense, por exemplo, tem 70% de posse de bola. O Vasco tinha até outro dia a menor média de posse de bola entre os 4 grandes, mas é um time que gosta de sair de trás agora com a bola, algo que não fazia no passado. Tanto que no ano passado o Erley foi o jogador com mais passes por jogo do Vasco, entre o time que acabou do time titular que acabou a temporada. O Erley foi o zagueiro que mais tocava na bola. Na verdade, foi o jogador que mais tocava na bola durante o Brasileiro. E agora, durante o Campeonato Carioca, esse jogador que faz essa saída, que participa mais ativamente do jogo, é o Cáceres. Ele em primeiro, o Lucas Mineiro em segundo e o Danilo em terceiro. Ou seja, essa trinca de jogadores é que faz praticamente a bola girar, e ao invés de sair direto numa ligação direta entre zagueiro e goleiro para o Maxi Lopes. Isso tira um pouco da participação do Maxi. Eu disse aqui que o Maxi não deu nenhuma assistência, fez 2 gols de pênalti e não deu nenhuma assistência.
e no ano passado ele fez 7 gols, a grande questão é que no ano passado também dos 7 gols, 4 foram de pênalti, o que não diminui nada a participação dele, porque jogando apenas 4, 5 meses ali do fim da temporada, o Max conseguiu terminar o ano como garçom do time. Ele deu 6 assistências no ano passado. E essa para mim é a grande diferença do Max do ano passado para esse, a participação dele fora da área. O Vasco no ano passado dependia muito dessa bola direta para ele, que ele dominava, o time esperava o time chegar, ele saía bastante da área. O Giovanni Augusto, quando estava atuando, não estava lesionado, o Pikachu fazia essas infiltrações por trás dele e ele conseguia fazer o passe, ou até mesmo o pivô para o Andrei bater de fora da área. E hoje a dinâmica do time é diferente. O Vasco sai mais pelas laterais, o Lucas Mineiro girando o jogo para o Danilo e para o Raul. E tem um outro diferencial que é o Marrone. O Marrone no ano passado estreou como profissional, terminou até o ano como titular, se não me engano ele foi titular na partida contra o Ceará, na última rodada, mas o Marrone agora se firma como titular do lado esquerdo, e o Marrone tem uma característica próxima do Maxi Lopes, não estou dizendo tecnicamente, mas ele é alto também como o Maxi, então ele consegue brigar bem com os zagueiros lá na frente, só que ele tem velocidade, ou seja, a saída do Vasco, por mais que o Vasco, quando tem que fazer lançamento, o Vasco contra o Fluminense, por exemplo, o Vasco jogou bastante retraído, fazendo esse jogo reativo, só que por uma questão que o Fluminense subia muito bem suas linhas, e o Vasco acelerava depois da saída rápida, da ligação direta do Fernando Miguel com o Marrone, para acelerar o jogo e tentar contra-atacar. Isso foi, em alguns casos, em algumas partidas específicas, o Vasco adota essa postura. Mas o que o Vasco tem hoje é uma saída mais em velocidade pelos lados do que uma bola longa, alta, para o centroavante. O Marrone tem essa qualidade de brigar com os atacantes, com os zagueiros, pela bola alta, mas tem a velocidade. Então o Vasco não abdicou de fazer esses lançamentos que fazia. Só que o Vasco agora procura o Max, procura o Marrone, mas procura mais o Marrone, o Rossi e o Pikachu nas laterais, porque normalmente é uma bola longa do Lucas Mineiro, não mais do Fernando Miguel ou do Erle e do Castan. O Vasco mudou essa dinâmica de saída, o Vasco joga mais pelo chão. Acho que essa é a grande diferença. Então o Max participa menos do jogo, participa menos da criação, que era realmente o seu principal. Tanto que a torcida, todo mundo falava da qualidade do Max muito relacionado ao seu pivô, que era um cara que segurava a bola, prendia para o time chegar, sair de trás, desafogava o time. Hoje o Vasco tem outros desafogos. Cáceres, Lucas Mineiro e Danilo Barcelos, que eu nem citei no início do vídeo, mas é um outro jogador que faz bem esse desafogo, mas principalmente o Cáceres e o Lucas Mineiro. São os dois jogadores que retêm mais a bola hoje no time e que evitam esse chutão para frente. Então o Vasco sai tocando. O Vasco hoje ainda não funciona muito bem, achar um jogador. O Vasco joga com um meia centralizado. O Bruno César foi contratado para isso, o Galhardo foi titular contra o Flamengo. Só que os dois meias que jogam abertos não tem essa característica do passe. Então o Vasco fica muito refém dessa bola no camisa 10 para o último passe. Era algo que o Max fazia. Mas se o Max retornar, fica sem ninguém na frente. Então essa participação do Max, até aí entra as variáveis que a gente falou no início, de questão de peso, calor, início de temporada, que pesam contra ele, porque ele acaba retornando menos para ajudar nessa criação, para meter uma bola para o Marrone, para o Rossi, para o Pikachu na direita, ou até para a infiltração desse meia central, que é algo que ele não tem feito e ele fez em 2018. Ele fazia porque a bola chegava mais nele também. Para você ter a noção, o Max em 2018, durante o Campeonato Brasileiro, que foi a competição que ele disputou, ele teve uma média de 0,8 assistências para finalização por rodada. No Carioca isso caiu pela metade, caiu para 0,4. Ou seja, ele participa muito menos do que ele vinha participando ofensivamente. A média dele de passes por jogo, se eu não me engano, é de 5 ou 6 passes só. É uma participação muito baixa. Por isso que às vezes o Ribamar entra em campo e consegue dar uma dinâmica diferente. Porque o Vasco tem duas formas de atacar. Uma é nessa saída rápida de trás, com a bola no chão, não no lançamento direto. Claro, vez ou outra vai fazer um lançamento direto quando tiver espaço, mas não é a característica do time. E a outra é pressionando na frente. O Max, por não estar ainda nas melhores condições, também não consegue fazer essa pressão que o Ribamar, por exemplo, consegue. Então, diminui bastante as chances do Max se sobressair. O Vasco cruza muitas bolas. Vez ou outra ele vai acabar ganhando uma jogada dessa de cabeça, vai conseguir ganhar, matar,
fazer o pivô para alguém, mas não é o que tem acontecido. E não acredito que o Alberto Valentim vai mudar sua forma de jogar também por causa do jogador. Aí a questão do Max conseguir se adaptar, melhorar a forma física para conseguir render o que se espera dele mais na frente. Uma participação maior, não só com gols, mas criando jogadas, usando bem o seu pivô, não só segurando a bola, brigando com os zagueiros, que o Vasco hoje precisa menos disso. O Vasco já está mais próximo da área quando ele recebe. Bom, galera, é isso. Se inscreve aqui no canal. Saudações!